A diretoria do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, CRAMS, se sente honrada em receber a todos para a sessão solene de lançamento do Jubileu de Ouro. Hoje, para os administradores, é um dia muito especial. O Decreto-Lei número 4.769, assinado no dia 9 de setembro de 1965, que regulamentou a profissão. Portanto, neste ano, 2015, estaremos comemorando os 50 anos de intensas conquistas, realizações, avanços em busca da valorização da profissão pela sociedade. Neste meio século de existência, o mundo passou por grandes transformações e o sistema CFA e CRAS fez história, a começar pelo extraordinário número de brasileiros que optaram pelo estudo de administração. Ao longo do ano, o CFA e os CRAS realizarão ações, eventos, homenagens e projetos em todo o país, tendo como foco a comemoração dos 50 anos de existência do sistema. E é com responsabilidade que o Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul inicia um novo ciclo, voltado para a gestão compartilhada e inovadora. Pensando no desenvolvimento da profissão, o CRAMS vislumbrou diversas ações a serem realizadas no decorrer deste ano, focadas no empreendedorismo, gestão pública, qualificação, valorização do profissional e promoção das empresas. No entanto, para que todas estas ações tenham êxito, são necessárias parcerias importantes com instituições que compartilham do mesmo propósito. E para darmos início a esse ato solene, nós vamos compor a mesa convidando os anfitriões desta noite, a administradora Gracita Hortência dos Santos Barbosa, presidente do Conselho Regional de Administração em Mato Grosso do Sul, e o administrador Sebastião Luiz de Melo, presidente do Conselho Federal de Administração no Estado. Convidamos o senhor Jaime Verruc, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, representando neste ato o governador do Estado, Reinaldo Azambuja. Convidamos o deputado estadual Júnior Mock, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, que muito nos honra com a sua presença. E convidamos a vereadora Carla Stefanini, representando a Câmara de Vereadores de Campo Grande. Queremos agradecer, registrar a presença do deputado estadual Luiz Felipe Orro, senhor João Vieira de Almeida Neto, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado, senhora Thelma Cristina Henriques, vice-presidente do CRAMS, senhor Genivaldo Lacerda, diretor adjunto dos Correios e Telégrafos, senhor Reginaldo Henrique Soares Lima, superintendente da FEComércio, senhor Ricardo Emanuel Castro, secretário adjunto da Semadur, senhor Rui Facchini Filho, diretor do Sistema Financeiro da FamaSul, senhor Alex de Souza Ferreira, administrador do Sicredi, senhor Elias Dibe, representando o deputado estadual Eduardo Rocha, senhor Caio Dias, representando a deputada federal Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, consultora Genor Matiello, representando a FUNLEC. Queremos também agradecer às universidades que se fazem representar aqui pelos acadêmicos, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Universidade Estadual, a Anhanguera Uniderp e Foco Pós-Graduação FUNLEC. Senhoras e senhores, para dar abertura aos lançamentos da noite, com a palavra a presidente do Conselho Regional de Administração, administradora Gracita Hortência dos Santos Barbosa. Boa noite, senhores e senhoras. Boa noite, autoridades.
Em nome do nosso secretário Jaime Verruc, eu cumprimento todos os demais convidados e autoridades. E em nome do nosso presidente Sebastião, eu quero também cumprimentar todos os coordenadores de cursos aqui presentes, que estão aqui nos prestigiando, as universidades, os professores, unidos, juntos, em parceria. E também eu quero salientar o privilégio de nós recebermos o nosso presidente do CRA do Rio de Janeiro, senhor Wagner Siqueira, que muito honra pela sua presença em nosso estado. Neste ano de 50 anos de comemoração, o nosso jubileu, eu quero deixar registrado que é com muito amor, mas é com muito amor que a gente se dedica nessa profissão. E se dedica também ao conselho, buscando inovações, buscando tecnologia, buscando empreendedorismo, buscando conhecimento. E, acima de tudo, tentando partilhar e nos doar nessa nossa nova missão. Eu agradeço a todos os presentes e espero contar com todas numa parceria onde nós temos as diretrizes sempre da ética e do progresso. Muito obrigada. Anunciamos a seguir o lançamento do carimbo e do selo personalizado alusivos à profissão de administrador, juntamente com a Direção Regional dos Correios de Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de convidar os representantes do Correio para estarem aqui à frente, com Genival Lacerda, diretor adjunto dos Correios, para acompanharem esse momento. Os Correios sentem-se honrados em participar das comemorações alusivas aos 50 anos de regulamentação da profissão, com o lançamento de um carimbo comemorativo e selo personalizado. Os carimbos comemorativos se destinam a difundir os fatos nacionais e internacionais relevantes, entidades e personalidades que se destacam nos mais diversos segmentos socioculturais, perpetuando o motivo, a data e o local em que os eventos são comemorados. Produzido pelos Correios por solicitação do Conselho Regional de Administração, o selo personalizado será utilizado para franqueamento das suas correspondências, como forma de registrar o jubileu de ouro de regulamentação da profissão. Com o lançamento do carimbo comemorativo e do selo personalizado, os Correios prestam uma justa homenagem aos profissionais de administração de Mato Grosso do Sul, que têm contribuído significativamente para o desenvolvimento do Estado. Nesse momento, para conduzir a cerimônia de lançamento do carimbo comemorativo e do selo personalizado, temos aqui à frente o senhor Genival Lacerda, diretor adjunto dos Correios de Mato Grosso do Sul, que emolduram o carimbo comemorativo os dizeres Sistema, SFA e CRAS, 50 anos, 1965, 2015, CRAS MS. Conselho Regional de Mato Grosso do Sul, Correios, Campo Grande, /MS, de 14 de maio de 2015. Já o selo personalizado traz em destaque a logomarca estilizada com os dizeres 50 anos, 1965-2015, Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul. Bom, neste momento, nós vamos, então, fazer apresentar o primeiro carimbo, a obliteração. Então, nós vamos convidar o senhor Jaime Verruc, representando aqui o governo do Estado de Mato Grosso do Sul, para efetuar a primeira obliteração com o carimbo comemorativo. Convidamos a seguir, em nome do senhor Genivaldo Lacerda, pelos Correios,
o administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração. Neste momento, os Correios convidam também para a próxima obliteração administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. E convidamos agora a administradora Gracita Hortência dos Santos Barbosa, presidente do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul. Encerramos assim este ato de obliteração, agradecendo aos Correios e este carimbo comemorativo ficará na agência filatélica dos Correios em Campo Grande por um período de 30 dias, quando será utilizado para a obliteração das correspondências. Posteriormente, será disponibilizado aos colecionadores de carimbos marco-filistas por um prazo de 120 dias nos Correios do Rio de Janeiro. E, nesse momento, convidamos o diretor adjunto dos Correios, senhor Genivaldo Lacerda, para os seus cumprimentos. Boa noite a todos, autoridades já nominadas aqui, muito boa noite. Gracita, em seu nome, eu queria cumprimentar todos que estão aqui presentes. Para nós foi uma grande alegria quando a Gracita nos procurou, né, para cuidar desse evento, e ela nos pediu, né, que a gente providenciasse um carimbo comemorativo. Eu fiquei sabendo, Gracita, que aqui esse carimbo ele é o único no Brasil, nenhum outro CRA fez esse carimbo. Então, quem quiser fazer uso, né, desse carimbo, então esse carimbo ele vai ficar disponível na nossa agência filatélica, que fica lá no shopping em Campo Grande. Então, se vocês quiserem levar um selo qualquer para ser carimbado lá, vai poder, a pessoa lá vai carimbar. E esse carimbo ele tem um valor muito grande. Os filatelistas vão começar procurar também pelos selos que vão ter esse carimbo. Da mesma forma, esse selo personalizado que foi lançado aqui também, apesar dele ter tido uma produção pequena, mas os filatelistas vão começar a ligar lá para o CRA atrás desse selo, porque são peças que passam a ter um valor filatélico. E o grande objetivo, tanto do carimbo como do selo, é dar notícia daquilo que está acontecendo aqui. Então, é registrar, é marcar. Então, esse selo e esse carimbo vão ficar para a história. Então, esse evento aqui, esse Jubileu de Prata, ele vai ser eternamente lembrado por meio desse carimbo e desse selo. Então, Gracita, parabéns por essa iniciativa e que o CRA daqui continue sendo uma referência para o resto do Brasil. Muito obrigado. Agradecemos a participação dos Correios e por essa aula, né, que nós tivemos aqui agora. Anunciamos agora o lançamento do Centro de Memória no Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul. Memória é a capacidade humana de reter fatos e experiências do passado e retransmiti-los às novas gerações através de diferentes suportes empíricos, voz, música, imagem, textos, entre outros. Sensibilizado pela importância da memória, o CRA-MS criou o Centro de Memória
do Conselho Regional de Administração, que tem, entre as suas competências, recuperar e preservar a memória das políticas deste regional. Então, nós vamos ver agora, nas palavras do administrador Paulo César Santos do Vale, que foi conselheiro efetivo do CRA-MS no biênio de 2013 e 2014, sobre a importância da criação do Centro de Memórias. Obrigado, Marisa. Cumprimento aqui o nosso presidente do Conselho Federal de Administração, Sebastião Mello, a qual eu repatrio esse cumprimento a todos os colegas administradores que aqui estão. O Centro de Memória foi pensado no CRA-MS como uma ferramenta que pudesse não só aplicar o tratamento, a documentação de toda a entidade ou toda empresa, empresa privada, empresa pública, todo o tratamento para que esse documento, que são obrigados a ficar na empresa, fique de forma adequada, com a temporalidade desses documentos adequado para que ele não se perca e, ao mesmo tempo, ter um acesso mais fácil dessas informações quando necessário. Esse centro de memória está disponível ao administrador, vai estar logo no sistema para que o administrador possa consultar essas informações e, ao mesmo tempo, incentivar as empresas, né, que poderão ter uma nova forma de guardar os seus documentos, porque todo mundo tem que guardar documento e os arquivos centrais não aguentam mais, eles agradecem. Muito obrigado. Bom, nós vamos prosseguir anunciando agora o lançamento e a divulgação do Fórum de Logística Reversa do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul. Para esse ato, nós queremos convidar aqui o doutor Mair Godoy. Ilustre administradora Gracita Hortência dos Santos Barbosa, presidente do Conselho Regional de Administração, que nos trouxe a Campo Grande para falarmos sobre um dos problemas mais importantes da atualidade, não só do Brasil, mas de todo o mundo, que é buscar uma solução para os resíduos sólidos que se acumulam nas cidades, criando toda sorte de problema para os nossos administradores. Em boa hora, se entendeu de normatizar o problema, criando a logística reversa, que vai assegurar que toda a produção, enquanto tiver vida, é da responsabilidade de quem produziu e, por consequência, de dar solução a esse problema que está aí criando dificuldades para os administradores, notadamente dos municípios. No instante que nós conseguirmos, através do apoio dos administradores, na fiscalização necessária para que essa lei seja cumprida, nós teremos de futuro a higienização das cidades, livrando-nos desse tormento que é o resíduo sólido, os lixões, toda sorte de problemas trazidos porque no passado ninguém se apercebeu que era necessário impor a alguém a obrigação de recolher aquilo que produziu. Então, os senhores administradores irão agora, com base na lei, fazer aquilo que nós, os estudiosos do problema, venhamos a conhecer a solução esperada. Então, na fiscalização dos administradores, está depositada a responsabilidade de o nosso país se igualar aos países desenvolvidos, em que
os resíduos sólidos não constituem prejuízo para as cidades, dificuldades para os administradores. É isto que nós esperamos e sobre isso que nós falaremos ao colocar a logística reversa como solução ao problema ambiental brasileiro. Obrigado. Registramos em tempo a presença da senhora Raquel Reis, representando Liz Derzes, secretária municipal dos Direitos da Mulher. A Universidade Corporativa do Administrador, instituída pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, tem como missão implementar ações com foco nos profissionais de administração, promovendo o aprendizado contínuo de toda a cadeia de valor das organizações, elevando o nível de eficiência desses profissionais, de forma a atender à evolução acelerada das exigências da sociedade e com capacidade de responder aos novos paradigmas inerentes aos avanços tecnológicos e sociais em todas as áreas da gestão das empresas públicas e privadas. Pensando no auxílio de aprendizagem do administrador e tecnólogo, o CRAMS assina hoje o convênio entre o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, trazendo para o Estado a Universidade Corporativa. Então, nesse momento, nós anunciamos a assinatura desse documento importantíssimo, dessa ação para Mato Grosso do Sul, que será assinado pelo presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, o senhor Wagner Siqueira, e pela presidente Gracita Hortência dos Santos Barbosa, presidente do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul. Uma conquista do Conselho aqui que merece uma salva de palmas. E nós vamos convidar o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, para falar a respeito, né, desse projeto. Queria cumprimentar a toda a mesa, na pessoa do presidente do Conselho Federal, Sebastião Luiz de Mello, e ao cumprimentá-lo, estender todos esses cumprimentos também a toda a comunidade, né, profissional aqui presente, em especial trazer um abraço muito generoso, muito afetivo, muito fraterno dos profissionais de administração do Rio de Janeiro, cariocas e fluminenses, aos profissionais do Mato Grosso do Sul. Esta parceria é apenas o conceito que o presidente Sebastião Mello tem implementado de um regional sempre contribuir e partilhar das suas atividades, dos seus avanços e também, ao mesmo tempo, receber avanços e aí se ter uma fecundação recíproca entre uma entidade e outra no sentido e em prol do desenvolvimento da categoria. A gente traz um programa aqui certamente exitoso. São 350 cursos, basicamente de ensino à distância, da mesma plataforma que é utilizada, exatamente a mesma, adaptada e ajustada à nossa plataforma lá no Rio de Janeiro, e que estamos estendendo esse uso aqui aos profissionais, estudantes também. Isso vai depender, evidentemente, do plenário do Conselho do Mato Grosso do Sul, inteiramente gratuito, ao Conselho Regional do Mato Grosso do Sul e também aos usuários dessa plataforma, aos usuários profissionais. Não tem nenhum ganho, não tem nenhuma troca de recursos, a não ser a troca de aprendizagem, como hoje já estou saindo aqui, aprendendo que devo tomar rapidamente velocidade com o Mato Grosso do Sul e também fazer o nosso selo comemorativo e também fazer o nosso seminário, né, exatamente, de logística reversa. Enfim, é sempre assim, quando a gente conversa, troca informações, nos relacionamos, o processo se dá, o crescimento se realiza e um aprende com o outro, né? E essa troca é que dá a sinergia efetiva. Essa é uma plataforma utilizada, como disse, no Sebrae Nacional, na TAM e também na Universidade de Estácio de Sá. E é essa plataforma, pelos critérios que o Conselho do Mato Grosso do Sul assim decidir,
porque, em verdade, o que nós estamos apenas fazendo é cedendo o uso da plataforma para utilização em plenitude. Hoje, dos cursos, os 350 cursos. Amanhã, o Conselho do Mato Grosso do Sul quer colocar, por exemplo, a metodologia do curso de Logística Reversa em ensino à distância, no interesse específico, aqui da região do Pantanal, que precisa e que tem efetivamente uma perspectiva muito própria e muito crescente e muito progressista nesta região, se poderá fazer também todo esse conteúdo transformar em aprendizagem à distância. Estaremos, portanto, dando um segundo passo no nosso convênio. E tenho certeza que nesse segundo passo estarei aprendendo muito mais também aqui com o Mato Grosso do Sul. Então é com muita alegria que trago esse abraço, esse momento de confraternização, na certeza de que o passado aqui é presente. Porque o passado aqui é o presente porque é o que fica do que passou. Mas tenho certeza também que o futuro que se começa a caminhar aqui no Mato Grosso do Sul se inicia com um presente que está sendo construído a partir de agora. Parabéns a toda a comunidade profissional dos administradores, tecnólogos em gestão do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Nós gostaríamos aqui de registrar a presença do senhor Nelson Sintra, diretor-presidente da Fundação de Turismo. Nós vamos convidar, neste momento, o deputado estadual Luiz Felipe Orro para fazer uso da palavra em nome da Assembleia Legislativa, cedido inclusive pelo presidente da Assembleia, que aqui ocupa o seu lugar à mesa, em função de que o deputado foi o proponente pelo Dia do Administrador na Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar com a vênia dessa mesa todas as autoridades já citadas por esse cerimonial, na pessoa da nossa querida presidente, Gracita Barbosa, que, sem dúvida nenhuma, é uma noite sua de muito brilho. Gostaria de cumprimentar os administradores e a todos os convidados que estão aqui hoje, né? O nosso diretor adjunto estadual dos Correios, que fez essa explanação também tão importante aqui, e uma homenagem importante ao nosso Conselho de Administração. Fiquei feliz de apresentar isso já há quase 2 anos, né? E nós podemos comemorar esse dia, porque o administrador tem um lugar de destaque em todo o país, principalmente nos grandes centros. E aqui no nosso Mato Grosso do Sul ainda não tinha-se esta data efetivamente comemorada com a importância que merece. Merece essa profissão, merece os profissionais que atuam nisso e que desenvolvem ações e gestões em todos os setores, seja privado e público, né? Eu ouvi aqui sobre essa questão de resíduos sólidos. Eu, quando fui administrador, prefeito do município de Aquidauana, construí o primeiro aterro sanitário, iniciei a construção do primeiro aterro sanitário do estado de Mato Grosso do Sul, que tive a oportunidade depois de terminá-lo, e sei que isso é uma coisa que os municípios estão fazendo, na época pelo menos, muito sozinhos. Precisa ter realmente, o know-how, o apoio de setores do governo federal e outros, para poderem ser implantados, porque isso muda a vida das cidades e das pessoas, com mais qualidade de vida, né? Mosca, doenças, próprias pessoas vivendo ali do lixo, e isso não é o momento do país que nós queremos construir, do estado do Mato Grosso do Sul que nós queremos construir. Então, é importante esse tema que foi elencado aqui. Eu cito nessas breves palavras que são somente de felicitações, de sucesso, mas porque eu julguei importante. Gostaria, então, em nome da nossa presidente Gracita, cumprimentar toda a diretoria, que eu muito carinhosamente, muito efusivamente me senti feliz de poder prestar essa homenagem. E gostaria de também que os administradores todos
fossem efetivamente valorizados naquelas posições, né? Para exercer a medicina, tem que ser médico. Para ingressar com uma ação, para advogar, tem que ser um advogado. Para exercer a profissão de administrador, que efetivamente sejam aqueles qualificados, os administradores, que sejam efetivamente reconhecidos e valorizados para tanto, porque mudam a gestão. Como muda a gestão quando as pessoas têm a qualificação necessária para exercerem aquilo, seja no setor privado e principalmente no público. Então, eu dou parabéns a todos, parabéns, presidente, parabéns à mesa, nosso representante do governador, secretário Jaime. Presidente, muito obrigado pela cedência da palavra, e minha boa noite a todos aqui. Deus abençoe esse momento e nós todos, e que sejamos sempre felizes em realizar eventos como esse aqui no Estado. Obrigado. Convidamos para trazer aqui os cumprimentos em nome do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, senhor Jaime Verruc, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome da Gracita, as autoridades aqui já mencionadas, e cumprimentar primeiro a diretoria do CRA pelo esse magnífico evento dos 50 anos, com toda a programação extensa, profunda e com envolvimento aí de várias entidades. Então, parabéns, Gracita, a você e a diretoria, pelo brilhante evento que vai ainda ocorrer a partir de hoje e amanhã. E eu não posso deixar, em nome do governador Reinaldo Azambuja, eu acho que eu estou com a melhor plateia que eu posso ter para falar de administração. Eu acho que eu tenho aqui as pessoas mais qualificadas e que talvez entendam da melhor forma possível o que eu vou dizer aqui agora. Talvez eu não tenha um outro fórum no Estado, daquilo que nós temos falado, que compreenda o que nós estamos fazendo e o que nós pretendemos fazer no âmbito da gestão pública estadual. O que nós pretendemos, na verdade, fazer no âmbito da administração pública estadual. E nós, já na transição, tivemos uma grande preocupação. O governador estabeleceu o seguinte: olha, nós temos que modernizar a gestão pública. Essa foi a meta estabelecida já no programa de governo. E como é que nós iniciamos isso, Gracita? Nós, na transição, estivemos em São Paulo, conversando com o Gerdau, presidente do Movimento Brasil Competitivo, e perguntamos a ele: Gerdau, o que nós podemos fazer para melhorar a gestão do Estado? E ele falou de uma maneira muito simples: usem os instrumentos de gestão conhecidos pela academia, conhecidos pela iniciativa privada, e apliquem. O que falta, na verdade, é bons gestores, bons políticos que entendam que a gestão é fundamental. Então, portanto, se os senhores estão entendendo que é importante levar os métodos de administração para dentro da administração pública, vocês já deram praticamente o passo necessário, que é a vontade e a determinação. Então, assim, nesse dia, nós trouxemos a Mato Grosso do Sul o Movimento Brasil Competitivo e começamos a fazer a gestão estratégica do governo do Estado. Criamos uma Secretaria de Gestão Estratégica, que é tocada pelo nosso secretário Rídio. Fizemos o planejamento estratégico de todas as secretarias, definimos todos os projetos para cada uma das secretarias, e a Gracita nos acompanhou. Nos 100 dias, cada um dos secretários teve que assinar um contrato de gestão, onde nós definimos a visão, a missão, os projetos, as metas e quais os indicadores. Então, todos os secretários assinaram nessa data um contrato de gestão com o governador, onde se comprometeram com as metas de cada uma das secretarias. Essa foi a parte mais fácil. Até aí, com o apoio da consultoria, com o apoio de administradores, nós conseguimos chegar no modelo de gestão adequado. Agora nós temos o segundo passo, que é implantar e trabalhar com as pessoas. Nós temos que, na verdade, pegar um conjunto de 68 mil funcionários públicos e convencê-los que aquilo que nós estamos fazendo é bom para a sociedade, mas também é bom para o indivíduo. Isso não é fácil. E nós tivemos, Gracita, na data de hoje, o governador assinou um decreto do projeto de meritocracia ao funcionário público. Nós iniciamos hoje um trabalho de um projeto piloto de meritocracia. O projeto piloto é no Animaçu, na entidade da qual eu sou diretor-presidente, mas poderia ser em qualquer outro órgão. Criamos, dentro da Secretaria de Administração, um grupo para trabalhar a questão da meritocracia e também criamos um grupo para criar a melhoria de processo. Nós chamamos aí com uma palavra bastante antiga, mas que todo mundo compreende, que é desburocratização, que já é uma coisa meio ultrapassada em termos de denominação, mas, na verdade, o que nós queremos fazer é melhoria dos processos, para atender melhor a sociedade.
E aonde é que nós vamos passar necessariamente? Pela formação de nossos líderes. O Estado não tem gestores líderes, nós precisamos recapacitar e requalificar 100% dos nossos líderes. Então, a grande dificuldade, quando nós estamos definindo quem ocupa as nossas posições na área gerenciais, que nós precisamos das competências de gestão. Nós não temos essas pessoas. Então, nós estamos resgatando a escola de governo. A escola de governo vai ser extremamente focada na questão da formação de líderes e gestores públicos, que são as pessoas que nós queremos que assumam as gerências, as diretorias das nossas instituições. Então, eu acredito que eu estou falando isso, porque eu acho que aqui eu tenho o melhor público para compreender isso, o melhor público para difundir isso, e, principalmente, eu acho que, a partir desse nosso ato do governo, da modernização da gestão pública, a gente vai criar, no próprio estado de Mato Grosso do Sul, uma conversa diferente, uma conversa de gestão. Essa conversa de gestão ela não vai ser só alguma coisa que o setor privado faz. Nós não estamos levando a gestão do setor privado para o gestor público, nós estamos criando e modernizando a gestão pública com os métodos de administração que servem para qualquer tipo de organização. Então, esse é o nosso grande foco e o nosso grande desafio. Então, eu tenho certeza que no final desses 4 anos, nós vamos falar em administração muito diferente do que nós falamos em administração hoje no estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu conto com vocês, nesses 50 anos, brinquei com a Gracita que estarei aqui nos 100 anos para falar de gestão e da importância que nós temos para isso para o Estado. Então, muito obrigado, em nome do governador, parabéns ao CRA, parabéns aos 50 anos da profissão e parabéns a toda a diretoria por esse evento. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Senhoras e senhores, vamos ouvir neste momento as palavras do administrador Sebastião Luiz de Mello, presidente do Conselho Federal de Administração. Boa noite a todos. Queria inicialmente saudar a minha presidente, Gracita, dizer da alegria de poder estar aqui, Gracita, dividindo com você esse momento, parabenizá-la pela brilhante festa, e saudar toda a sua diretoria, os funcionários do Conselho, todos os administradores e administradoras desse Estado, os tecnólogos, porque são vocês que capitaneiam toda essa população, essa classe, muito mais do que o presidente do Federal, que tem que servir a todos os Estados. Queria cumprimentar o secretário Jaime Verhuck, já foi meu vizinho Jaime, para quem não sabe, moramos, em casas perto, Jaime? Fica aqui, Jaime, o meu abraço, leve ao governador a nossa vontade de cooperar com esse Estado e dizer para ele que os administradores desse Estado torcem pela sua gestão e que estamos dispostos a discutir com profundidade os grandes temas que esse Estado precisa discutir e dar a nossa contribuição naquilo que ele entender. Queria cumprimentar meu amigo Wagner, presidente do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Wagner é filho do nosso patrono da profissão, o Belmiro Siqueira. Conhecemos o Wagner já há muito tempo, é um dos ícones da profissão. E agora, a partir de domingo, estaremos no Rio de Janeiro para lá realizarmos o 14º Fórum Internacional de Administração. Estará lá todo o país, todos os presidentes, conselheiros federais, e o Wagner escolheu uma maneira muito participativa de todos nós, poder partilhar e, de alguma maneira, Wagner, poder nos reunir para interagir, para trocar ideia, para refletir, porque 50 anos não é todo dia e cabe realmente reflexão. E sob os braços do Cristo Redentor e daquela maravilha que é o Rio, nós possamos sair de lá mais unidos, mais fortes e mais, eu diria assim, proativos em torno da sociedade do país. Queria cumprimentar aqui o nosso presidente da Assembleia Legislativa, o Júnior Mock. Já o conheci quando prefeito de Coxim. Tivemos a oportunidade, falei para ele, de lá construirmos, quando era pró-reitor do Peró, uma unidade da Universidade Federal, de forma... Júnior, gosto muito de Coxim, daquela terra muito legal, e é um prazer saber que você agora é o nosso presidente da Assembleia Legislativa. Queria cumprimentar a minha vereadora, representa aí a Câmara. Posso falar minha vereadora porque votei em você, viu, Carlos? Fica aqui público com a confissão, E não a conhecia assim pessoalmente. Você vê que é a vida, E agora estou tendo a oportunidade de conhecê-la. E como a Gracita, vocês honram as mulheres brasileiras,
Rumo às Mulheres Campograndenses. E no dia 8 fizemos em todo o país também as comemorações, 8 de março, né, sobre o Dia da Mulher. Falamos da questão da saúde, da violência, da igualdade salarial. Nós, administradores, também estamos sensibilizados com essas causas, e uma profissão só é grande quando ela tem a capacidade de pensar e partilhar essas questões sérias do país, também em prol, né, de um país mais justo e de uma categoria mais justa e mais respeitada. Queria, por fim, saudar os administradores, administradoras, todos os convidados, autoridades nominadas aqui pelo cerimonial, os acadêmicos, professores, empresários, dizer que realmente vai ser uma noite mística, uma noite que guardaremos no coração e partilharemos com o nosso administrador e do país todo. Vim essa madrugada do Pernambuco, estive lá lançando os 50 anos, né, na capital do Pernambuco, e lá também, como aqui, né, em todo lugar que passamos, os administradores estão fazendo essas comemorações com muita garra, com muita lisura e convidando a sociedade para estar conosco. Vou tecer algumas considerações, que não é sempre que eu tenho oportunidade de falar, né, com tantas pessoas importantes e que fazem as diferenças onde estão, né, nas empresas, nas organizações e na sociedade como um todo. Queria antes ainda parabenizar o Felipe, tá? O deputado Felipe O, pela lembrança, viu, deputado? E isso nos orgulha, saber que temos também, né, representantes, que não sei se é administrador, mas sensibilidade com as nossas causas e com a gestão desse país. Fica aqui então externado nosso agradecimento. O que está acontecendo aqui hoje é fruto de uma reflexão bem anterior. Deus me deu a possibilidade de estar presidente nesse momento. Já estamos no 3º mandato. E pela 3ª vez, Mato Grosso do Sul é roteiro necessário da discussão do problema administrativo desse país. Pensando nisso, há anos atrás, há uns 2 anos atrás, nós construímos o que está acontecendo aqui em Mato Grosso do Sul agora. Nós construímos essa possibilidade de lançarmos 50 anos, não numa festa fechada, que nós fôssemos só os protagonistas. Mas não tem graça a comemoração, não tem graça a festa, quando você não convida a gente. Quem faz as festas? São as pessoas. E nós, administradores, não poderíamos lançar uma data tão importante sem pensar nas pessoas. Começamos isso há bastante tempo. Tanto é que o ano passado, a presidente Dilma lançou uma lei consagrando o dia 9 de setembro como dia do administrador nesse país. Ato contínuo nosso, fizemos uma resolução consagrando o ano 2015 como o ano da administração e do administrador. E muitos outros estados, prefeituras também. Estive inclusive com o professor Wagner lá em Resende, né, professor Wagner? Lá um vereador, presidente da Câmara, nos honrou com um convite para estarmos lá em setembro, quando de fato acontecem as comemorações, né, do dia 9, né, para estarmos lá, para dividir com ele também essas expectativas, essas reflexões e essas ansiedades. Essa comissão que construímos não quis fazer alguma coisa fechada. Ela entendeu que uma categoria, para ser pujante, para ser reconhecida, ela precisa ter a grandeza de espírito, a grandeza de coração, para partilhar momentos de reflexões, momentos também que a nossa sociedade, que o povo brasileiro angustia por termos, lamentavelmente, uma gestão pública ainda que não é o sonho de todos nós. E aqui não tem nenhuma novidade. Essa comissão, juntamente conosco, pensou essa festa. E quem? Os protagonistas da festa? Além de nós. Começamos esse pensar no início do ano. Como? Quem serão os futuros profissionais de administração? Os acadêmicos, que hoje representam cerca de 850 mil nas salas de aula desse país,
sendo a maior população acadêmica. Para eles construímos uma palestra chamada uma conferência magna que chegue a todos os cursos desse país. Um processo de conscientização, de orgulho à profissão e mais, de um ensino de qualidade que permita condições de empregabilidade. Ato contínuo, nós entendemos que nós temos muitas datas cívicas nesse país. Datas essas que muitas vezes passam e a gente não faz quase nada a não ser emendar os feriados, ir para a nossa fazenda chácara, na casa de um amigo, e passou-se mais uma data. Para cada uma dessas datas cívicas do país, que já é comemorada, nós sugerimos a todos os 27 regionais que construíssemos momentos de reflexão e de participação da sociedade. Como eu disse, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, fizemos palestra em quase todo o país sobre as questões da saúde da mulher e sobre as questões da igualdade, que é um processo reivindicatório antigo, né? Tanto na questão salarial como na questão de violência que todo dia assola as televisões desse país. Pensamos também de como registrar essa memória, como bem disse o Paulo. E essa memória nós resolvemos registrar num livro intitulado 50 anos da profissão, com a memória de tudo que aconteceu em cada um dos regionais, desde a sua criação, a galeria de presidentes, de eméritos e os fatos relevantes que lá aconteceram. Esse livro será lançado em setembro, no Congresso Nacional, à frente dos senadores e deputados federais desse país, com agenda marcada para o dia 11 de setembro. Só isso não nos bastava. Então pensamos também nas questões sociais que agravam esse país. Pensamos nas crianças abandonadas, pensamos no pessoal da terceira idade, e para cada uma dessa categoria desse país foi pensado também a possibilidade de partilharmos com eles. Como eu disse, a categoria tem que pensar num país, por isso o nosso slogan, que um país bem administrado é melhor para todos nós, e é mesmo. Pensamos o Dia Ambiental, o Dia da Árvore, por exemplo, e sugerimos aos regionais que nesse dia convidem o pessoal da sua cidade e, num tom simbólico, plantemos 50 árvores em cada uma das capitais brasileiras, das cidades brasileiras, numa demonstração inequívoca que o meio ambiente, a sustentabilidade, faz parte desse processo de um povo evoluído, um povo educado, um povo preocupado com a natureza, com os mananciais de água. E assim, gente, agora, por exemplo, Dia do Trabalho, estamos produzindo uma cartilha de bolso para cada um dos trabalhadores brasileiros, para eles saberem dos seus direitos e deveres. E assim poderia estar falando a noite toda de cada uma das datas e do que nós pensamos que ocorresse nesse ano. A gente sabe que só comemorar o dia 9 não é bastante. Para nos preocupar, para uma categoria realmente ter o valor e não só fiscalizar, ela tem que se preocupar sim com as condições de vida, a qualidade de vida de cada um dos brasileiros. Os IDH nossos ainda são baixos. Mato Grosso do Sul acho que está entre os 9 ou 10 primeiros estados, mas nós temos muito a prosperar e progredir. De forma, gente, que assim foi pensado, que assim nós convidamos e conclamamos a todos para estar conosco todos os dias do ano, e que isso não fique só nesse ano, que a partir de agora nós tenhamos um aprendizado que não basta só quando se completa 50, mas é preciso quando completarmos 51, 52, que a gente se mostre e dê a visibilidade e o orgulho a essa profissão que há 50 anos nascia e era regulamentada. Temos também nos envolvido e procurado discutir com deputados, com senadores, né? Inclusive agora discutimos esses dias atrás o novo Código Comercial Brasileiro, fui convidado pela Câmara, né, para discutir isso, de forma que a gente está diuturnamente preocupado com os destinos do país. Isso só também não basta. É preciso que a gente, de fato, construa ferramentas, pontes, para que os municípios avancem. Nós temos hoje no país cerca de 5.570 municípios, e nem todos eles
é o sonho de felicidade dos seus moradores. Desses 5.570 municípios, seguramente, acho que os prefeitos, e me desculpe a franqueza, não têm a consciência que foi lá que cada um escolheu para viver, criar seus filhos e lá ser feliz. E as coisas que acontecem diuturnamente, nos canais de televisão, nas rádios, tem hora que nos envergonha. Porque se fala muito em ética, se fala muito em gestão pública, mas pouco se pratica. E aí eu resolvi mudar o discurso dos administradores. A gente tem acreditado muito ultimamente em pessimismo, em coisas ruins, em coisas más que vão acontecer. Se fala que a inflação é 8,6 esse ano, e nós estamos agora em maio, e todo mundo acredita que vai ser 8, e ninguém faz nada para não ser 8,5. Então nós estamos pregando a teoria da conspiração contra essas práticas que muitas vezes induzem o povo a ficar petrificado e não lutar contra ela. Que esse espírito dos 50 anos, que essa experiência exitosa da Universidade Corporativa, Wagner, que sem dúvida capacitará muitos administradores, administradoras e outras classes até, possa nos inspirar a continuarmos nesse caminho, a continuarmos construindo uma profissão de fato respeitada, honrada e que muito orgulhará nossos filhos, nossas empresas, nossas prefeituras, nossos estados, porque nós temos a convicção que entramos nesses 50 anos de um jeito e sairemos de outro, muito mais vistos, muito mais ouvidos, muito mais ousados, porque, repito, que um país bem administrado é melhor para todos nós. Ia me esquecendo, mas eu estou aqui com a minha esposa, que há 35 anos me acompanha e nunca reclamou um dia da minha ausência para servir voluntariamente as fileiras dos administradores. A ela, ao encerrar, deixo aqui o meu obrigado, a minha gratidão pela sua maneira, como esse tempo todo, longe de casa, você me tratou. Você não é só minha esposa, você é minha companheira, você é o exemplo de mulher, e falando em você, queria partilhar isso com todos vocês que nos honram nessa noite, para que realmente tenhamos uns 50 anos de muito júbilo, de muita prestatividade, de muito orgulho, para que a gente transforme esse país no país do sonho dos nossos filhos e dos nossos netos, porque o que nós vemos aí não é o país que nós sonhamos. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado a todos, que tenhamos realmente uma noite mística e que continuemos as comemorações até dezembro, porque a categoria merece, e o que eu tiver melhor de mim, darei em prol dessa categoria, porque carrego na lapela esse símbolo, que é o símbolo do compromisso, é o símbolo das metas e o símbolo da decência de termos um país mais digno, que todos os brasileiros possam se orgulhar. Boa noite a todos, fiquem com Deus e muito obrigado, Gracita, por tudo. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite.